Uma honra, uma satisfação tê-los aqui nessa última palestra nesse auditório, né? Amanhã nós temos mais uma palestra, a última palestra dessa quinzena, que foi uma quinzena muito bem pensada para os associados e a população de José Bonifácio. Nosso palestrante de hoje dispensa muitos comentários, mas vou ler um pouco aqui de tudo que ele faz, né, o que ele é. Professor de neurocirurgia da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, professor de inteligência emocional da Universidade de Rio Preto, articulista do Jornal Diário da Região, São José do Rio Preto, criador e facilitador do simpósio Cérebro em Alta Performance. Hoje nós teremos uma parte desse simpósio aqui. Eu participei do simpósio no dia 1/7 deste ano. Confesso que foi maravilhoso. Posso dar um depoimento que você sai desse simpósio com uma outra visão de cuidados para você mesmo. E autor do livro Sementes de Autoconsciência, inclusive, ele vai deixar aqui, vai sortear 3 livros, autografar para quem for sorteado aqui depois, tá? Doutor Eduardo, por favor, obrigado pela presença, pela honra de tê-lo aqui. Boa noite a todos, é uma honra estar aqui em José Bonifácio. Agradeço pela presença de vocês, pelo convite do Evandro, pela presença do Fábio e a presença do Cássio Galo. O tema que eu vou trazer aqui para vocês como o Evandro falou, é um pouco do meu simpósio. Por que eu resolvi fazer esse simpósio? Eu já fui facilitador do Dr. Jair Ribeiro, dei 22 cursos do Jair Ribeiro em São José do Rio Preto. Eu fui facilitador da monja Susan Andrews, uma americana que vive em Porangaba, biopsicologia, meditação e yoga, e também fui facilitador do simpósio Free Mind, da Fundação Condor Branco, do Chile, e eu dou aula na Faculdade de Medicina há 38 anos. E fui convidado também para dar aula de inteligência emocional na Unirp. Então, eu, além de ser neurocirurgião, eu tenho uma gana para aprender. Eu, quando posso, no final de semana, eu leio uma média por dia de 6, 8, 10 horas por dia. Às vezes tem semanas que eu leio 2 livros, então quanto mais eu leio, mais eu vejo que eu sou ignorante. Então por isso que eu procuro aprender cada vez mais. Então eu vou passar para vocês um pouco do meu conhecimento. E se nós analisarmos cérebro em alta performance, então muitas pessoas falam, por que cérebro em alta performance? O cérebro, como nós sabemos, ele comanda tudo. Sem cérebro não tem nada. Eu, particularmente, tenho trabalhado muito, ajudado muitas pessoas com perda de memória. E antes, nós imaginávamos que as pessoas perdiam a memória quando chegavam aos 70, 75, 80 anos. Para cima. Hoje, eu atendo pessoas da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Psicologia da Unirp, com 21 anos, perdendo a memória. É lógico que são vários fatores. Quem tem 21 anos não é por envelhecimento, mas um dos fatores fundamentais é o estresse. Hoje nós convivemos num mundo de muita ansiedade, e o Covid só aumentou, muita depressão, os distúrbios mentais são assustadores, os distúrbios físicos, eles estão totalmente conectados com os distúrbios mentais. A partir de um momento que nós temos um autocontrole, que nós atuamos de uma forma sensata e inteligente, não tem por que ficar doente. Eu vou contar bem rápido. Final de junho, eu atendi uma senhora, ela chegou no meu consultório, ela e a filha dela. Eu a cumprimentei, bom dia, bom dia. Aí eu perguntei, o que eu posso ajudá-la? E essa senhora, ela falou, doutor,
fazem aproximadamente 3 meses, eu estou ficando muito confusa. Às vezes eu estou esquecendo e trocando o nome das minhas filhas. E isso aí está me deixando muito preocupada. Eu olhei muito bem nos olhos dela e falei, 3 meses, e qual a idade da senhora? 100 anos. Então, e ela mostrou, e eu estou compartilhando com vocês, que é possível chegar a 100 anos e começar a ter alguns lapsos de memória, não aos 20 anos. E se alguém está tendo, e o Covid aumentou muito, mesmo pessoas jovens, pós-Covid, eu atendo até hoje com perda de memória importante, só que não é só o Covid. O Covid só lhe deu um empurrão, ele só acelerou, mas são muitos outros fatores que nós vamos demonstrar aqui. Eu gosto muito dessa frase, que se sua vida não está de acordo com seus desejos ou programação, é porque é algo que você não sabe, e o pior, quando sabe e não põe em prática. Eu chamo de ignorância potencializada, porque uma coisa é você não saber, é ser ignorante, isso é natural. Agora outra é você saber que maconha, cocaína, cigarro, açúcar, farinha, faz mal para a saúde e ainda utilizar. Isso é ignorância dupla ou potencializada. Aqui para vocês fazerem reflexão. O que eu quero eliminar? O que cada um de nós queremos eliminar? Queremos eliminar pobreza, doença, cansaço, fadiga? O que você quer evitar? Quero evitar me machucar, quero evitar ter um Alzheimer, quero evitar pobreza. Isso mais é para fazer reflexões baseado no neurocoach. O que você quer preservar? Quero preservar a integridade física, mental, emocional. Quero manter uma espiritualidade. Agora, o que eu quero conquistar? Quero conquistar mais conhecimento. Quero conquistar energia. Vocês observaram que 2 fatores fundamentais na vida dos seres humanos é tempo e energia. Tempo. A hora que eu entrei e comecei a falar, esse tempo nós não recuperamos mais. Só ficou como passado e como eventualmente aprendizado para aqueles que estão atentos. E energia, perdeu a energia como dinheiro, esse você não recupera mais. Então por isso que é importante nós nos atermos a fatores fundamentais que nós podemos manter ou eventualmente perder. E evitar de perder tempo, evitar de perder energia, e energia é igual dinheiro. Eu sou também, tenho uma formação neurocoach, tanto no Chile quanto em Madrid, e neurocoach eu aprendi muito a fazer perguntas. Então, se nós queremos ter uma alta performance, então vamos fazer uma pergunta: por quê? Qual o propósito? Qual a causa ou a crença que me prende para me ter uma alta performance? Então é importante nós utilizarmos o nosso cérebro ao nosso favor. Infelizmente, grande parte da população mundial usa o cérebro contra a integridade física, mental e emocional dela própria. Por quê? Eu vou mostrar no decorrer o número de doenças, o número de frequências vibratórias emocionais no ser humano está muito baixa. Por isso que tem tanta pobreza, tem tanta briga, tanta guerra até hoje, tanta doença, tanta fome, tanta dor, tanto sofrimento. É porque as pessoas não têm um autocontrole. E vai desde a pessoa que está passando fome, a pessoa que tem avião a jato, que tem foguete. Isso não tem distinção de classe. Agora, se nós queremos mudar de patamar na nossa vida, como? Então, como nós podemos fazer? Com quais recursos, com quais conhecimentos, com quais habilidades nós podemos fazermos a mudança? E o que?
o que nós vamos fazer? Então, essas são questões que eu trago para que cada um faça a sua reflexão, visualize e faça uma noção, tenha uma noção de como está a sua vida hoje, como esteve alguns anos atrás, ou até hoje, e o que você pretende daqui para frente. Porque se nós não avalizarmos e não chegarmos a uma noção de aonde nós estamos, como nós vamos poder chegar aonde nós propusemos a chegar? E, infelizmente, grande parte dos seres humanos, eles vivem como um barco à vela, com a vela arriada em alto mar. Aonde o vento vai, o barco vai. E as pessoas, a grande maioria, elas ficam esperando alguém para decidir a vida delas. É lógico, quando uma criança é jovem, ela tem a tutoria, mentoria dos pais, mas depois de 18, 20, 30 anos, tem que desmamar. As pessoas não podem, né, Toninho, ficar mamando aos 54, 60 anos de idade. Tem que aprender a ter a sua própria personalidade, a manter o seu caráter. As decisões humanas é um permanente conflito entre aspectos emocionais, que buscam satisfação imediata, que é dado pelo sistema límbico, que eu vou mostrar para vocês, e planejamento racional. Então, há um conflito entre o sentimento e o pensamento. E, normalmente, quando há esse conflito, pode ter certeza, cada um de nós, no momento desse conflito, nós estamos perdendo. Então, o importante no nosso cérebro é ter esse equilíbrio. Razão, pensamento, emoção, sentimento. O cérebro, ele decide a ação ou comportamento 3-10 segundos antes de se tornarem conscientes. O que é isso? Nós temos armazenado no nosso subconsciente todo o nosso histórico de vida. Então, todos os nossos conhecimentos adquiridos, desde a nossa infância até a nossa idade de cada um atual, nós temos um armazenamento no nosso cérebro. E se nós não nos cuidarmos, as nossas decisões sempre vão estar baseadas no nosso passado. Por que as pessoas não evoluem? Porque elas sempre estão olhando para trás, elas estão olhando no retrovisor. Ela está dirigindo o carro, olhando no retrovisor, só que ela está indo para frente. E quando as pessoas não evoluem, é que elas ficam olhando no passado. E no nosso subconsciente é que estão todas as decisões importantes, porque isso são trabalhos científicos. Antes de nós tomarmos uma decisão, o nosso subconsciente já tomou. Por isso que eu vou falar posteriormente a importância de chegar e ficar muito tempo no nosso subconsciente. E qual que é esse muito tempo? Quando nós temos períodos de relaxamento, quando nós temos períodos de paz, de calma interior, quando nós possamos ter momentos de introspecção, momentos de meditação. Muitas vezes as pessoas confundiam a meditação com religião. Gente, não tem nada a ver, meditação é saúde. Vários trabalhos, principalmente de Harvard, mostram que as pessoas meditando durante 20 minutos por 8 semanas, melhora as conexões, as sinapses, melhora a inteligência, acalma a mente, há um melhor autocontrole. Isso não é religião, isso é ciência, isso é saúde. Acontece muito em momentos de a pessoa está muito agitada e ela toma uma decisão e depois ela se arrepende. Quem de nós nunca se arrependeu de uma fala, de um pensamento, de uma ação? Às vezes é uma agressão, por exemplo, alguém passa de carro, dá uma fechada, a pessoa está com um revólver, puf, atira, mata o outro. Ou às vezes bate no filho, grita com o filho, briga com a mulher.
Por quê? Porque ela não teve uma calma, uma paz para analisar, para ver a ação que ela está tomando. Por isso que é importante aprender a ter esse autodomínio, ter esse autocontrole. O nosso cérebro, ele é dividido, essa área aqui, reptiliano ou primitivo, essa área aqui no centro, em límbico, mamífero emocional, e o córtex cerebral e neocórtex racional. Ele é dividido só didaticamente, porque nós temos só um cérebro, nós não temos 3. Mas, para que as pessoas entendam, eles têm, teoricamente, 3 funções, cada um compartimento tem uma função distinta. O reptiliano, que é essa região aqui, cérebro reptiliano, ele serve para a sobrevivência. Ele tem função de alerta, alarme, e ele tem função de manter o nosso corpo funcionando. Mesmo crianças recém-nascidas, que nascem, chama anencéfalo, com a cabeça muito grande, só com líquor, e mantém só o cérebro reptiliano. Se ela for bem cuidada, ela pode viver 10, 20, 30, 40 anos. Só que ela não tem raciocínio, ela não tem pensamento, ela não tem planejamento. Porque o cérebro reptiliano, ele mantém a sobrevivência, ele mantém o coração batendo, mantém o ato de sugar, de mastigar. Então a pessoa se alimenta, ela dorme e a pressão mantém funcionando e a respiração funcionando. Quantas pessoas que estão agindo só a nível reptiliano? Reptiliano, por que o nome reptiliano? Porque é o cérebro que tem na cobra, que tem na lagartixa, no lagarto, no crocodilo, no jacaré. Eles só têm esse cérebro, eles não têm o desenvolvimento cerebral. E quantos de nós tomamos atitudes reptilianas instintivas, sem pensar, sem sentir? O límbico, nessa região aqui, ele é responsável pela emoção, comportamento, motivação, impulsos, ímpetos e as ações. Então, há necessidade de sentimento. Então, é responsável pelas emoções. Se nós tivermos um bom treinamento mental, nós conseguimos controlarmos as nossas emoções. Se nós não tivermos, nós vamos pelo impulso, pelo movimento. E muitas vezes, isso é localizado nessa região, chama amígdala. Amígdala não é essa região da garganta, ela também chama amígdala, mas o que eu estou falando do cérebro é aonde concentra as emoções, tanto as emoções proativas, positivas, quanto as negativas. E essa região do hipocampo, ela concentra a memória. Todas as memórias boas ou memórias ruins, elas são armazenadas a partir do hipocampo. Então, elas são conectadas com as emoções. Por exemplo, Evandro, o que você comeu no dia 30 de agosto de 2015, no almoço? Você lembra? Lógico que não vai lembrar, não tem importância. Então o nosso cérebro apaga o que não é importante, o que não é conectado com emoções. Você tem filhos? Que dia que nasceu seu filho? O primeiro? De que ano? Fábio, eu vou tratar de Alzheimer. Então, assim, as emoções, tanto ações, todo mundo lembra, eventualmente, um dia que descobriu que teve um câncer, que teve uma perda, a morte de alguém da família, ou como também o dia do nascimento do filho, o dia que se formou, o dia que se casou, e o dia que, inclusive, se divorciou. Porque isso está conectado às emoções.
Então, a emoção é uma maneira de manter a memória. Então, eu vou falar algumas áreas aqui, isso é mais acadêmica, mas só para vocês terem a importância do cérebro. Essa área aqui em azul, no centro, ela integra pensamentos, sentimentos e movimentos. Controla o córtex pré-frontal, é guia de decisões, agir ou não em função dos estímulos. Essa região aqui, do cíngulo, ela percebe opções, muda a atenção, flexibilidade, adaptação, enfrentamento de problemas, pensamento orientado e futuro. Então eu vou mostrar para vocês, o cérebro, ele é um conjunto de 86 bilhões a 100 bilhões de neurônios, ele tem 2% do peso corporal, ele pesa em média 1.300 a 1.500 gramas, então 2%, e para vocês verem a importância dele, ele capta em torno de 20 a 25% do sangue, oxigênio e nutrientes do nosso corpo. Se a coxa fosse mais importante, ela captaria isso. Só que o cérebro capta 1/4 a 1/5 da energia dos nutrientes do nosso corpo vai para o cérebro, para ver a importância do nosso cérebro. A ínsula, ela integra informações sensoriais e autonômicas das vísceras, ela tem sensação de dor, ela toma consciência, emoções e sentimentos, desejo, orgulho, culpa, empatia. Então, quando uma pessoa tem uma lesão da ínsula, ela não reconhece se essa pessoa está sorrindo, se ela está triste, se ela está chorando. Por quê? Porque foi apagado essa região. E superativação leva a fobias e transtornos obsessivo-compulsivo. Então, cada área do cérebro tem uma função. Por isso que, qual área que você deve preservar? Todas. Se você não preservar a área aqui, por exemplo, occipital, que é da visão, a pessoa fica cega. Se aqui nessa região, chamada área de Broca, da fala, no hemisfério esquerdo, a pessoa fica sem falar. Então, por isso que é importante preservar o cérebro como o corpo como um todo. E a maior dádiva que nós temos de Deus é principalmente quem nasce com um corpo perfeito. Vocês não imaginam, eu passo mais de 38 anos no UTI do hospital de base, vocês não imaginam o que é ver um UTI neurológico, neurocirúrgico, tanto de sofrimento. Amanhã cedo eu vou passar lá com os residentes e vou encontrar pacientes com câncer, fase final, com traumatismo crânioencefálico, morte cerebral, Alzheimer, fase final, derrame, fase final. Gente, a dádiva para quem tem saúde, e principalmente quem nasce com saúde, e o pior, 99% das pessoas não cuidam como deveriam cuidar da saúde do corpo, e principalmente da saúde cerebral. O centro do prazer. Hoje vocês vão ver cada vez mais as pessoas conectadas na mídia. Cada plim, a pessoa vai, sabe por quê? Porque produz dopamina. Isso ativa esse núcleo accumbens, que é o centro do prazer. Então, por que as pessoas usam cocaína, maconha, cigarro, tem compulsão em compras, compulsão em comer chocolate, açúcar, farinha? Porque isso dá prazer. Por que ninguém quer comer um brócolis e acha que está tendo prazer? Você já viu alguma criança? Nossa, que gostoso comer brócolis, alface, agrião. E as pessoas normalmente elas entram no vício justamente porque elas estimulam essa região aqui e a produção de dopamina. Agora, essa região aqui do córtex pré-frontal, imagina que aqui seja uma orquestra e eu seja um maestro.
Então o maestro, o que coordena a orquestra é justamente essa região aqui, ó. Ele controla emoção e instinto, ele faz a autorreflexão, organização, controla pensamentos, aprendizado, define objetivos, planeja, supervisiona, direciona e age. Então as pessoas que têm autocontrole mental é porque elas têm esse controle do córtex pré-frontal. E não tem dinheiro nenhum que pague um autocontrole. Eu tenho pacientes, um paciente de Barretos, ele tem 500 mil bois, tem frigorífico e está com Alzheimer. Chega caminhoneiro para pegar boi numa das fazendas dele, ele vai pedir dinheiro emprestado, com 500 mil bois. O que adianta ter 500 mil bois, se não tem cérebro? Hemisfério esquerdo e direito. Eu vou dar algumas dicas para vocês, que eu dou também no meu simpósio. Quem está em fase de aprendizado aqui? Só vocês? Se vocês quiserem, eu ensino isso lá na Faculdade de Medicina. Mãos, cruza a perna uma sobre a outra, mãos assim. Faz esse movimento. Isso daqui, ó. Por que eu estou fazendo isso? Isso aqui eu vou falar sobre os dois hemisférios cerebrais. Nós fazendo isso, sempre que você cruza um membro ou uma parte em relação ao outro, você está fazendo a conexão entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Quem quiser aprender numa palestra, num curso, numa aula, ficando assim, vocês aumentam de 30% a 50% a atenção, o foco e o aprendizado. Só isso. Se vocês já viram, todos vocês, uma ave. Quem já viu uma ave aqui, mesmo que seja uma galinha, um frango, uma ave principalmente que voa, prenda uma asa de uma ave, asa direita. Vocês acham que ela voa? Você acha que ela voa? E o que os seres humanos estão fazendo? Estão usando o hemisfério esquerdo ou o hemisfério direito, por isso que não voa. Por isso que as pessoas estão passando fome, não tem prosperidade, não ganham dinheiro, não são inteligentes, estão doentes, porque só um lado do hemisfério cerebral está funcionando, ou está mais ativo. O lado esquerdo, ele é racional, o lado direito é emocional, sequencial, espacial, linguístico, visualização interna, concreto, holístico, julgamento, criativo, lógico, sintético, ação, imaginação. Enquanto um é racional, o hemisfério esquerdo, o direito é holístico. O que adianta, por exemplo, uma pessoa ter prosperidade, ter 500 mil bois e não ter cérebro? Ou o que adianta uma pessoa super gênia, criativo, um pintor, cantor e morrer de fome? Os dois, equilíbrio. Quais os níveis afetados pelos pensamentos e sentimentos negativos? Então, todas as vezes que cada um de nós temos um pensamento negativo, o que acontece na nossa mente? Ao nível psicológico, as pessoas não aceitam a realidade e têm insucesso. Ao nível bioquímico, cortisol aumentado. Ao nível quântico, o observador desligado não muda a realidade.
Agora, quando as pessoas têm pensamentos e sentimentos positivos, render e aceitar a realidade cria sucesso. Aumenta a produção de neurotransmissores, dopamina, endorfina, ocitocina. As pessoas têm energia. Eu particularmente, eu faço, quem já consultou comigo nos últimos 5 anos? Aqui. Então vocês são provas, eu tenho feito um check-up, pessoas acima de 30 anos, em torno de 55 a 65 exames. E talvez eu seja uma das poucas pessoas no Brasil que peça dopamina, endorfina, serotonina, adrenalina, noradrenalina. E o que eu tenho observado? Pessoas jovens não têm energia, elas têm fadiga, elas não têm vontade de fazer nada, elas estão um morto-vivo. Não é de 100 anos a senhora que chegou inteira, é de 21 anos, chega assim. Ó. Por quê? Porque não está produzindo isso de uma maneira eficiente. É o que eu falo, está sem gasolina. Sem gasolina pode ter a Ferrari, pode ter um Mercedes último tipo, que não anda sem gasolina, sem óleo. É o que está acontecendo com os seres humanos. E ao nível quântico, o observador programa e cria novas realidades. Então, por isso que é importante a pessoa, mesmo em uma situação onde seja desfavorável, nós temos conexões no nosso cérebro, capacidade para mudar a nossa realidade. Por pior que seja, hoje uma pessoa, uma senhora, perguntando sobre o marido dela, que está realmente muito doente, está paralisado, e ela falou: doutor, até onde nós vamos? Eu falei: até onde ele estiver respirando. Enquanto ele estiver respirando, tem esperança. Parou de respirar, acabou a esperança. Então, quantas pessoas jovens já estão perdendo ou perderam a esperança? Eu atendi também, em junho, uma menina, 15 anos, chegou com a mãe dela, não, com a avó dela, a mãe estava trabalhando, ela tinha vindo do Bezerra de Menezes, tomando 4 psicotrópicos, antidepressivo, 20 dias atrás, ela no Jordão Reis, perto ali da rodoviária nova, ela foi pega pulando do viaduto, suicídio. 15 anos. Por que eu estou mostrando isso? É autocontrole. Enquanto uma senhora de 100 anos está preocupada faz 3 meses, outra estava suicidando. Então isso não tem idade. E o número, eu não gosto de falar muito para não induzir, mas eu atendo muitas pessoas, infelizmente, o número de suicídios está alarmante. É que isso não aparece em jornal, mas aparece no hospital de base e aparece no meu consultório. Desde os 15 anos até os 85 anos, porque elas não perderam o controle do cérebro. O cérebro delas, elas já não acreditam mais nelas. Porque para uma pessoa pensar em suicídio ou efetivar, porque ela já perdeu toda a esperança. E é o que eu falo com os meus pacientes: por pior que seja, ainda é possível melhorar. Desde que a pessoa aprenda a ter esse autocontrole. Eu vou falar um nome feio para vocês: substância reticular ativadora ascendente. O que é? Essa substância é ela que liga entre acordar e dormir. Quando vocês, igual aqui, a maioria, alguns eu já vi, já estão com sono, abrindo a boca, quando ela está desativada, a pessoa dorme. Se quiser acordar, por exemplo, vamos começar a acordar. Uma das coisas que eu dou também nos seminários, todo mundo em pé. Eu sei que muitas de nós trabalhamos hoje até tarde. Fazer esses movimentos aqui, ó. Isso ativa o cérebro. Agora, trocar de mão. Isso ativa mais ainda os 2 hemisférios cerebrais.
Agora, esse movimento aqui, ó. Agora, esse daqui, ó. Mão direita atrás no pé esquerdo, mão esquerda no pé direito. Fazer 30 movimentos por segundo. Agora, outro movimento. Quando estiver cansado, muito estressado, em vez de tomar Rivotril, Diazepam, Alprazolam, Zolpidem ou outros, isso aqui, ó. Isso dá energia e ativa. Tá bom, obrigado. Então ele serve como atenção seletiva, filtro de informações, filtra a hierarquia de prioridades, ativa o córtex, sistema nervoso autônomo, neuroendócrino e controle sono e vigília. Então não precisa tomar estimulante para ficar acordado. Outra coisa assim super simples, isso é usado nas escolas americanas 1890. Sabe o que é? Está cansado? Boceja. As pessoas falam, mas isso é feio. Se estiver com alguém, põe a mão. Se você estiver sozinho, boceja 10 vezes. Isso aumenta a energia do cérebro, porque aumenta a respiração e a oxigenação do cérebro. Outra maneira é espreguiçar. Quem tem gato, cachorro, o que eles fazem a hora que eles acordam? Espreguiça, gente. Isso não paga imposto nenhum e te dá energia. Energia. O que nós falamos antes, as pessoas estão sem energia. Nas escolas, como eu falei, 1890 nos Estados Unidos, eles mandam as crianças, os alunos, a espreguiçar e a bocejar. Isso acorda, melhora a função cerebral. Está cansado? Para num posto, faz esses movimentos que eu falei, corre, movimenta, isso aciona vários neurotransmissores do nosso cérebro, adrenalina, noradrenalina, você acorda com energia, não precisa tomar nenhum estimulante. São coisas simples, mas é tão simples que as pessoas não fazem. Como desprogramar substância reticular ativadora ascendente? Então, toda condição que não for propícia, que vocês não estejam satisfeitos, vocês podem desprogramar. Vocês não precisam ficar condicionados a vida toda, porque eu sou assim, eu vou morrer assim. Gente, nós temos a capacidade de fazer uma nova reprogramação a cada momento, igual o computador. Se está tocando um programa ruim, eu posso reprogramar esse programa. Se eu tenho ansiedade, se eu tenho insônia, se eu tenho estresse, se eu tenho depressão, eu não preciso morrer com isso. Eu posso reprogramar através de vários programas mentais no meu cérebro. Eu posso mudar isso daí. E sem medicamento. Isso que é importante. Apagar a programação velha para mudar a realidade. Transcender autossabotagem. Quantos de nós no dia a dia faz autossabotagem? Parabéns pela honestidade. Todos nós. Quantos de nós não procrastina? É só ver. Cada um de nós, nem vão ver estatística, vão ver a nossa estatística. Olha, agora, no final do ano, eu vou começar a fazer regime, eu vou começar a ler, eu vou começar a fazer exercício. Isso chega no dia 2 de janeiro, 90% já desistiu. Gente, as pessoas, como falei, desistem da vida. E na zona de conforto. A zona de conforto, eu vou dar só um exemplo para vocês. Imagina que aqui eu estou na zona de conforto, sentado, assistindo televisão, tomando uma bebida, tudo. E lá está o sustento da minha família. Quantas pessoas estão passando fome
É só vocês verem nas grandes cidades. Eu achei assim incrível. Eu cheguei ontem da Suíça. Minha filha está fazendo um intercâmbio lá. E eu cheguei a ver em Zurique e Genebra, pessoas já pedindo esmola. Nos países mais envolvidos do mundo, pessoas pedindo esmola. Então, só que não são os suíços, são os imigrantes que estão pedindo esmolas. Porque a maioria está na zona de conforto. Não quer. Só que para você chegar, por exemplo, eu estou com fome. Eu preciso fazer alguma coisa para me nutrir. E lá está com o Fábio a comida. E só que aqui eu tenho que caminhar, eu tenho que trabalhar, fazer alguma coisa. Aqui é desconfortável, mas se eu quiser o meu prêmio, eu tenho que passar pelo desconforto. Só que a grande maioria fala, não, Deus vai me ajudar. Um dia, se Deus quiser. Gente, Deus quer, nós que não queremos. Então, se quiser, tem que sair da zona de conforto, passar por uma zona de desconforto para chegar no objetivo. E vou dar uma outra dica de procrastinação. Quem faz procrastinação aqui? Quem é chocólatra? Vem cá um pouquinho. Por favor. Qual que é o teu nome? Patrícia. Patrícia. Obrigada. Patrícia. Patrícia, o que é que você come demais? Chocolate? Chocolate. Há quanto tempo? Desde que eu me lembro da minha existência. Agora sim. Mas, lógico, na fase adulta, eu me recordo de ter aumentado essa quantidade, porque não tem mais alguém para me controlar. E por que você não se controla? Exatamente. Você quer aprender controle ou não? Quero. Quem quer aprender controle de procrastinação? Então é o seguinte, quanto que você come de chocolate por dia, em média? Se eu não me controlar um pouco, porque eu tento, eu como uma barra tranquilamente, assim. Dá quantas gramas, mais ou menos? Dá umas 120 gramas, mais ou menos, aquela barra. Então, olha só, procrastinação. A Patrícia come uma média de 120 gramas. Qual a dica que eu vou dar para ela? Mas ela precisa sair da zona de conforto. É aquilo que eu te falei. Você vai passar um desconforto inicial para você chegar no objetivo. Você sabe que o chocolate puro, o cacau, uma colher de cacau puro, ela tem mais antioxidantes do que 12 taças de vinho. O cacau, ele é um dos melhores alimentos que ele tem. Ele é um pouco calórico, mas ele é um dos melhores alimentos. Desde que não tenha açúcar, que não tenha farinha. O cacau puro. Então, a dica aqui, e cada um pode colocar no exemplo de vocês, da vida de vocês. Então, no caso da Patrícia, a partir de amanhã, vou te passar duas dicas. A primeira, em vez de você comer 120, você vai comer 60 gramas. A partir de amanhã. Aí depois, se você for muito determinada, amanhã é quinta-feira, na sexta você vai comer 30. Agora, se você não for muito determinada, você come pelo menos uma semana 60. Isso é um desmame, é desmame de droga, desmame de cocaína e desmame de remédio. Vamos supor, você vai... Por semana, você vai dividir a metade. Então, começa 60, mais uma semana 30, mais uma semana 15, mais uma semana 7,5 e mais uma semana 3,25. Essa é uma dica. Agora, se você for mais determinada ainda, é o seguinte, isso chama-se procrastinação positiva. Você vai reduzindo pela metade. E a outra é o tempo. Que hora que você come o chocolate? Normalmente após alguma refeição. Então, após almoço, após jantar. Então, a hora que chegar, por exemplo, o almoço, dá vontade de comer chocolate, aí você fala, não, ontem eu participei da palestra Cérebro em Alta Performance, eu não vou comer o chocolate no almoço. Eu vou passar para a noite. A hora que chegar a noite, você fala, não, eu vou comer no outro dia. A hora que chegar no outro dia, você vai postergando.
É a procrastinação positiva. Positiva. Né? Então, vocês já têm uma maneira. Não é fácil, porque se fosse fácil, todo alcoólatra, todo tabagista e todo viciado em cocaína, eles parariam em um dia. Só que nessa procrastinação, ela não precisa diminuir 50%, mas é um exemplo para facilitar, que cada dia de 120 gramas, ela diminua 10 gramas, 5 gramas. Eu falo para as pessoas, elas falam assim, eu falo para todos os meus pacientes fazerem atividade física. Muitos falam assim, eu não tenho tempo. Os outros falam assim, eu não tenho dinheiro para ir na academia. Eu falo assim, olho bem assim, peão, nos olhos dela, falando, então tira o sapato, para você não gastar o sapato, e caminha descalço. Entende? Então, tudo depende de autocontrole. Obrigado, Patrícia. Então, é importante, não é fácil, é o que eu falo. Se fosse fácil, eu não encontraria nenhuma pessoa amanhã no hospital de base internado. Por isso que eles estão lá. Como funciona o sistema articulador ascendente? Busca conforme a programação, ele é igual a um Google. Por exemplo, uma dica para vocês. Vocês querem mudar qualquer situação na vida de vocês, à noite, antes de dormir. A hora que estiver assim, bocejando de tão cansado, faz uma introspecção, uma meditação e joga para o cérebro de vocês o que vocês querem. Por exemplo, eu quero, a partir de amanhã, ter um autocontrole para diminuir o excesso de carboidrato, diminuir açúcar, farinha, bebida, chocolate. Eu quero começar a fazer atividade física. Então, e vocês jogam uma questão que vocês querem na vida de vocês logo antes de dormir. O que o cérebro faz? Durante a noite toda, ele fica rodando para arrumar uma maneira para você conseguir aquela questão. Eu quero vender uma casa, quero arrumar um emprego, quero arrumar um marido, quero largar o marido ou a mulher. Então, isso é a maneira que o cérebro faz para trabalhar para vocês. Não precisa acreditar em mim. Façam se vocês quiserem. Isso funciona para quem acredita. Para quem não acredita, é a mesma coisa, a pessoa fala que quer ganhar na loteria esportiva e nunca jogou. Como reprogramar? Estimular o cérebro para operar novas sequências, padrões, frequências e combinações. Então, aquela história, se o problema está aqui, e eu estou caminhando, entrando mais no problema, e a solução está lá, quanto mais eu entro no problema, mais longe eu fico da solução. Então eu tenho que ir na solução. E quantos de nós, eu fico impressionado, alguns pacientes que eu atendo, eu pergunto, o que está acontecendo, tal. O que você pode fazer para melhorar? Ah, não, mas eu não consigo. Não, eu estou te perguntando, o que você pode fazer para... Ah, eu não consigo. Então ela não quer melhorar. Paciência. Então a neuroplasticidade nada mais é que a capacidade de formar aqui as sinapses, novas conexões. Nós temos 86 a 100 bilhões de neurônios e na maioria das pessoas eles não funcionam durante uma vida. A maioria das pessoas usam muito pouco. Porque se usasse muito bem, ninguém ficaria doente. Mesmo quem tem genes, a parte genética para ter câncer, para ter Alzheimer e a maioria das doenças, se ela não acionar o gatilho, elas não vão ter. Hoje está mais comprovado que pessoas que nascem com gene para ter Alzheimer, gene para ter câncer, mas se elas têm um estilo de vida bom, elas nunca vão acionar. A bala está no revólver, mas precisa do gatilho, do dedo para acionar. E o dedo é o estilo de vida. Por isso que cada um tem que ser responsabilizado pela vida que nós temos. Gente, Deus nos deu um bem maior, que é a vida e a saúde.
Nós que, por ignorância, que procuramos a doença. Como eu falei, procura o problema, em vez de procurar a solução. Então, ativar novas sinapses para sedimentar conexões neurais, reprogramar novos parâmetros, focar nova hierarquia de possibilidades, criar nova realidade, acessar novamente. O problema nós já temos, vamos atrás da solução. A escuridão nós já estamos, vamos atrás da luz. É isso que é o cérebro em alta performance. Eu vou mostrar aqui para vocês entenderem como que funciona toda a formação de doenças, tanto físicas, mentais, emocionais. A pessoa teve um pensamento negativo, por exemplo. Então, ela vai produzir adrenalina, cortisol, noradrenalina. Vai entrar num receptor, isso aqui é uma célula, isso aqui é um núcleo da célula, vai entrar aqui no DNA. No DNA se tem produção de neurotransmissores deletérios para o corpo e para o cérebro. Vai formar proteínas de má qualidade e vai repercutir no cérebro e no corpo. É a mesma coisa quando as crianças comem Nutella e batata frita. Vai ter um cérebro de Nutella e um cérebro de batata frita. Isso não funciona. Não tem criança que vai aprender com Nutella e batata frita, com esse tipo de gordura ruim. E aqui é a mesma coisa. Se você tem um pensamento bom, uma analogia que eu faço, igual você construir uma sala, uma casa com tijolo, com material de quinta categoria. Qualquer soprinho do lobo mau derruba a casa. Agora, se você construir uma casa com um material de primeira qualidade, pode vir um tufão que não derruba. É o que nós estamos fazendo, nós estamos construindo a nossa vida, a nossa mente, com material, com pensamentos, com sentimentos, com emoções negativas, pessimistas. O que vai dar? Doenças. Agora, quando nós construímos com proatividade, com crenças que nós possamos realmente ter o autocontrole da nossa mente, nós vamos ter como resultado coisas boas na nossa vida. Aquela história, se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você planta coisa ruim, você vai colher coisa ruim. E o cérebro, nada mais que isso. Todo pensamento, emoção negativa, ele vai produzir, através do DNA, proteínas que vai nos levar à saúde ou à doença. Isso é uma escolha. Então, isso aqui é a comunicação entre um neurônio, aqui é a sinapse. E a sinapse, ela é uma maneira de transmissão elétrica e depois através de neurotransmissores. A nossa vida é regida por neurotransmissores. Se dá vontade de fazer sexo, é estimulação através de neurotransmissores. Se dá vontade de comer, é neurotransmissores. Vontade de dormir, neurotransmissores. Vontade de sorrir, de ter alegria, neurotransmissores. Então a nossa vida é uma salada de bioquímica, é uma farmácia bioquímica. Se nós quisermos ter saúde, bem-estar, nós precisamos aprender a ter esse autocontrole. Então a neuroplasticidade nada mais é que o homem tem de superar a si mesmo. É o que eu falei, a pessoa pode estar no fundo do poço, mas ela pode crescer. Um exemplo bem típico, se vocês verem na história da humanidade, na Segunda Guerra Mundial, os judeus, que são alguns máquinas de fazer dinheiro, eles saíram corridos da Europa, do Hitler, na Segunda Guerra. Eles eram bilionários na Europa e eles saíram com a roupa do corpo. 5 anos depois, eles voltaram a ser bilionários nos Estados Unidos. Não tinha um centavo. Então, por outro lado, vocês veem história também, na realidade, pessoas que ganham, vamos supor, 100 milhões na loteria esportiva, passa 5 anos, volta a ser pobre. Porque ele não está no externo, está aqui, aqui que comanda. O externo é só reação do interno.
Neuróbica. O que é neuróbica? A neuróbica é a capacidade que nós temos de fazer um treinamento no nosso cérebro. Então, por exemplo, você sabe o que é neuróbica? Então, cada um pode começar a estimular mais os órgãos dos sentidos. A grande maioria não estimula quase só o caminho da roça. Não vê outras alternativas. E na nossa vida, nós precisamos cada vez ter mais alternativas. Comer com os olhos fechados. Quantos de nós engole e nem sabe o que está comendo? Não sabe se tem gosto de ácido, azedo, salgado, doce. As pessoas engolem. Essa pressa está engolindo. Então, nós precisamos aprender a ativar os 5 sentidos. Aprender a ativar a nossa intuição. Olhar o relógio de maneira diferente. Fazer quebra-cabeça. Quem sabe ler isso aqui? Pode ler em voz alta. Também como vocês leram, e ninguém veio aqui, eu não cheguei aqui cedo para treinar. Porque o cérebro, ele interpreta, mesmo se não tivesse, por exemplo, vocês leram com números. Então o cérebro é capaz de fazer associações. Eu podia até tirar algumas das letras que por associação vocês leriam. Só que quanto que nós estamos deixando de fazer associações na nossa vida? Por preguiça, por procrastinação. Que cor que é essa? Essa. O lado direito do seu cérebro tenta dizer a cor, o lado esquerdo insiste em ler a palavra. Então, são às vezes alguns truques que o cérebro nos dá. Se você não tiver foco, você vai falar tudo errado. Quem conhece todos esses seres? Jesus, Leonardo da Vinci, Einstein, Tesla e Phelps. Todos esses seres, eles trabalharam em grande fluxo. Eles tiveram um cérebro assim privilegiado, porque eles condicionaram a evoluir de uma forma consistente. Como operar o sistema do nosso cérebro? Nós temos ondas. Quem ainda está acordado aqui, levanta a mão. Quem estiver dormindo não precisa levantar. Quando nós estamos acordados, nós estamos em ondas betas e ondas gama. O nosso corpo, a terra, os seres vivos, eles têm um ritmo, uma frequência, tem uma vibração. E essa vibração aqui, atenção externa, capacidade de processo de pensamento consciente, é quem está acordado aqui nessa sala. Então, está raciocinando. Ondas alfas, quando a pessoa fecha os olhos, vamos fechar os olhos. Respira lenta e profundamente. Preste atenção na respiração. Mais 3, inspiração e expiração. Pode abrir os olhos. Isso aí, vocês entraram, quem fechou os olhos e prestou atenção, em onda alfa. Onda alfa é da criatividade. Quer ter criatividade, quer aprender, precisa relaxar. Todos os grandes eventos da humanidade foram usados a onda alfa e as ondas teta. Quem já ouviu falar em Reiki, em Theta Healing, em Jurei, em várias outras, passe, tudo, as pessoas que emanam, elas estão em ondas teta. Só se cura em ondas teta. Então é o ritmo das ondas cerebrais.
Ondas delta é a onda do sono. Então, as pessoas que não têm sono profundo e quem toma medicamento para dormir, uma má notícia, elas não têm o sono profundo, elas não estão produzindo serotonina, elas não estão produzindo hormônio do crescimento e elas estão cada dia ficando mais abestalhadas. E estão ficando com Alzheimer. Geralmente as pessoas que não dormem bem, elas têm uma tendência a desenvolver Alzheimer. E as ondas gamas, que é as ondas daqueles que eu tinha mostrado, de todos esses gênios, eles têm uma onda que ativa os 2 hemisférios cerebrais e eles têm alta performance em tudo que eles fazem. E isso é possível através de meditação. As pessoas que aprendem a meditar, elas tendem a entrar em ondas gamas, e ondas gamas elas entram num fluxo de alta performance e alta inteligência, e aonde os grandes seres da humanidade atuam. Então todos os grandes seres, eles entram em ondas gama. Estar em fluxo, objetivo claro, concentração, bloqueio do ego, momento presente, feedback imediato, avaliação, habilidade, desafio, controle de situação, recompensa intrínseca, inconsciência do corpo e absorção. Essa é a maneira que as pessoas têm de manter uma performance e o cérebro funcionando a seu favor. Os padrões de consciências. David Hawkins, ele foi um psiquiatra americano, e ele observou, através de fotografia Kirlian, uma pessoa com baixa energia e uma pessoa com alta energia. E a escala das emoções, de orgulho para baixo, vivem de coragem para baixo 79,9% dos seres humanos, aonde tem inveja, pobreza, culpa, ignorância, raiva, tristeza, depressão, doenças. Se as pessoas quiserem ter um autocontrole, começa coragem, neutralidade, boa vontade, aceitação, razão, amor, alegria, paz e iluminação. Então isso aqui, desse nível para baixo do medo, é contraído. Aqui tem uma neutralidade. E aqui tem alto nível vibratório, de frequência vibratória. Como mudar a realidade? Reconfigurar pensamentos e sentimentos para mudar hábitos e ter controle das emoções. Pensar maior, fora da caixa. A visualização é dada pelo cérebro, hemisfério direito. Todo o objeto, tudo que foi criado pelo ser humano, primeiro foi visualizado aqui. Todo aparelho, microfone, celular, copo, avião, carro, primeiro foi visualizado. Então, antes de se materializar, tudo é formatado no nosso cérebro. Por isso que, quando a pessoa, por exemplo, está com raiva, imagina que eu esteja com raiva de todos vocês. Aquele público de José Bonifácio não prestou atenção, ficou conversando. Quem que vai carregar as emoções? Eu ou vocês? É a mesma coisa, a raiva, as emoções negativas, vocês pegarem um pedaço de pau, de carvão, com fogo, e ficar na mão. Então o veneno é produzido o veneno e o remédio é produzido no nosso cérebro. A imaginação, experimentar com sentidos, realidade projetada como se estivesse acontecendo e gratidão. Então, se vocês quiserem aprender a criar, manifestar, antes de se tornar material, ele é mental. Por isso que tem que estar no estado relaxado, em ondas alfa, ondas teta, aonde o nosso cérebro adentra
ele perpassa a barreira do consciente, entra no nosso subconsciente, e é no nosso subconsciente aonde nós temos todo o material para criar. Todas as pessoas que estão criando, cria através do subconsciente, não é no consciente. O consciente, ela toma algumas decisões racionais, mas a criatividade é no subconsciente. Por isso que precisa relaxamento. A linguagem do cérebro, o pensamento é a linguagem do cérebro. Então, eu estou pensando, eu estou com a linguagem do consciente, e comunica com o consciente. O sentimento, ele é através de imagens. Se eu mostrar aqui, por exemplo, um símbolo, vamos aqui, ó. Se eu mostrar esse símbolo aqui, mostrar esse símbolo, mostrar qualquer símbolo que tenha, por exemplo, de um carro, você não precisa pôr o nome de um carro. Porque o nosso cérebro, ele entende através de símbolo, não através de linguagem. Por exemplo, se vocês quiserem educar os filhos de vocês, não é através só do que vocês falam, é através do que vocês fazem. Se a criança vê que vocês são honestos, se vocês são sérios, aquela história do telefone, alguém liga, a criança atende, pai, estão me chamando no telefone, fala que eu não estou. Está mentindo, e depois fala assim, não minta meu filho, você está mentindo. Então é arrastado pelo exemplo, pela tonalidade de voz e a imagem corporal. Como mudar a realidade? Através de motivação, tomada de decisão, criatividade e autoconsciência. Então, na motivação, ele precisa de desejo, curiosidade, prazer. A tomada de decisão, que é aqui no córtex pré-frontal, tem que ter objetivos claros, consciência e através da linguagem. A criatividade, imaginação, intuição e sonhar acordado. Quantas pessoas deixaram de sonhar? As pessoas vivem no automático. Sim, não, estou indo. Igual nós, a maioria dos homens, né? Dá a última palavra. Já estou indo, já estou. Obrigado, desculpa, perdão. E autoconsciência através de justiça, empatia e autoconhecimento. Como harmonizar a linguagem cérebro-corpo? Ter congruência. O que eu penso, eu falo, eu sinto e eu ajo. Agora, o que adianta a pessoa pensar uma coisa, falar outra e sentir outra? E agir de outra forma? Nós precisamos ter congruência. Aquelas pessoas que têm congruências, elas são respeitadas. Agora, quem não tem congruência, ninguém respeita. Como manter o cérebro em alta performance? Descanso, alimentação saudável, hidratação, fluxo sanguíneo, oxigenação, atividade física, respiração, sono, lazer, hobbies, natureza, atenção plena, meditação, gratidão. Manter o foco, tudo que for fazer. Valorizar o tempo. Priorizar o que é mais importante para a vida de cada um de nós. Ter motivação intrínseca, não aquela motivação da cenoura no burro. Traz a cenoura, o burro vai atrás. A motivação é interna. Ter senso crítico. Aprender a lidar com complexidade. Eu assisti há 5 anos atrás uma palestra do Eckhart Tolle, autor do Poder do Agora e o Despertar de uma Nova Consciência. Ele, diante de 3.000 pessoas, no AMB em São Paulo, ele falou, vocês, humanos, não vieram aqui para ser felizes, vocês vieram para resolver problemas. Se nós analisarmos, as pessoas que têm mais sucesso, eu nem vou falar dinheiro, sucesso em saúde, sucesso em relacionamento, são as pessoas que resolvem mais problemas.
que ajuda mais os outros. Se você quer ser ajudado, ajuda o maior número de pessoas possível. Você vai ter sucesso. Se você quer viver na penumbra da vida, não ajuda ninguém. Você não vai ser ajudado. Controle das emoções, sempre ter um feedback. Quer saber como está a vida de vocês? Pergunte para 4, 5 pessoas do relacionamento de vocês, pessoas que vão falar a verdade de vocês. Pergunte quais são as minhas fortalezas, as minhas virtudes e quais são as minhas deficiências. Se as pessoas forem sinceras com vocês, elas vão falar: você é sem educação, você é orgulhoso, você é inteligente, você é trabalhador. Porque muitas vezes o nosso ego é tão grande que nós acabamos não tendo uma auto-reflexão, muitas vezes honesta. Aprender a inovar, reformular, despertar alta produtividade. Toda conquista, se você não faz atividade física, você fez 30 segundos de atividade física, celebre. Você pode fazer 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. Mas comece. E um modelo biológico de mudança. Desaprender, reaprender. Quebrar hábitos, reinventar novos hábitos. Apagar velhas sinapses, brotar novas sinapses. Apagar emoções do corpo, recondicionar novas emoções. Perder velhamente, criar novamente. Apagar velho ser, recriar novo ser. Então, o importante é que cada um de nós possamos, a cada dia, nos reinventar. Se a vida está boa, pode ter certeza que você pode melhorar. Se a vida está ruim, você também pode melhorar. Agora só depende de cada um de nós nos acomodarmos na pobreza, na dor, no sofrimento, na tristeza, na depressão, na ansiedade, ou nós nos aprendermos a manter energia, motivação interna, alta performance em tudo que você fizer, bons relacionamentos, saúde, prosperidade, inteligência. Só depende de saber trabalhar o cérebro. Como eu falei dos judeus israelenses, eles saíram com a roupa do corpo e transformaram nova riqueza. E nós nascemos pelados, com nada, e nós aprendemos, vamos evoluindo. O cérebro, ele fica maturo após os 21 anos. Por isso as pessoas são empolgadas quando são jovens, porque elas não têm uma maturidade suficiente. E o envelhecimento com sabedoria vale ouro. Imagina uma pessoa que tem 80 anos, 90 anos, que ainda tem cérebro, o tanto de sabedoria que ela tem, de experiências que ela já passou. E nós podemos aprender a vivenciar com alta performance, com saúde, com integridade, com prosperidade, a partir do momento que nós aprendemos a manejar essa máquina de 1,350 a 1,500 gramas que nós temos no nosso corpo. Vamos passar um vídeo? Não é da morte que a maioria das pessoas tem medo, mas de chegar ao fim da vida, para só então perceber que nunca viveu de verdade. Fizeram um estudo hospitalar com mais de 100 pessoas idosas, pessoas à beira da morte, em seus últimos suspiros. Pediram que eles refletissem sobre os maiores arrependimentos de suas vidas. Quase todos responderam que não se arrependiam pelo que tinham feito, mas pelo que deixaram de fazer, os riscos que nunca correram, os sonhos que nunca buscaram. Eu te pergunto, serão essas suas últimas palavras? E se eu te dissesse: ei, você, acorda, porque você existe. A vida não foi feita só para trabalhar, esperar pelo fim de semana e pagar as contas. Não sei de tudo, mas de uma coisa eu sei: cada pessoa na Terra tem um dom.
A comunidade negra que me perdoe. Mas não posso mais fingir. Martin Luther King? Aquele homem nunca teve um sonho. O sonho era o que eu tinha. As pessoas não escolhem os sonhos escolhem as pessoas. Eis onde quero chegar. Você tem coragem para agarrar o sonho que te escolheu? O sonho que te serve, que te envolve? Ou deixará que ele escape? Um dia desses aprendi algo sobre aviões. Algo que me deixou muito surpreso. Estava conversando com um piloto. Ele me disse que muita gente acha perigoso voar de avião. Mas ele me disse que na verdade é muito mais perigoso se o avião ficar no chão. Eu disse, o quê? Como assim? Ele disse que quando o avião está no chão, ele começa a enferrujar, falhar e se desgastar muito mais rápido do que se estivesse no ar. Quando ele foi embora, pensei, faz todo sentido, porque aviões foram feitos para viver nos céus. E cada pessoa foi feita para viver o sonho que tem dentro delas. Talvez seja a pior das perdas, ter que viver a vida no chão, sem nunca decolar. A maioria de nós tem medo de ladrão, que vem à noite para roubar nossos pertences. Mas existe um ladrão na sua mente, que está atrás dos seus sonhos. O nome dele é dúvida. Se você ouvir, chame a polícia, mantenha-o longe das crianças. Ele é procurado por assassinato, por matar mais sonhos do que o fracasso já matou. Ele usa muitos disfarces. E assim como um vírus, ele te deixará cego, dividido e transformará em um meio que é letal. Você sabe o que isso significa? Existem muitas pessoas você meio que quer mudar de carreira, você meio que quer boas notas, você meio que quer entrar em forma. Matemática simples, sem cálculo complicado. Se você meio que quer algo, você meio que alcançará os resultados que deseja. Qual é o seu sonho? O que acende sua faísca? Você não pode meio que quer. Você tem que querer com todo o seu coração. Terá que batalhar? Sim, não existem atalhos. Você cairá várias vezes, mas quem está contando? Lembre-se, não existe montanha sem subida. Se quiser chegar ao topo, é preciso superar os obstáculos. Haverá momentos de estresse, coisas que te deixarão deprimido. Mas quero te falar uma coisa. Steven Spielberg foi rejeitado 3 vezes na escola de cinema. 3 vezes, mas ele seguiu em frente. Executivos de TV demitiram a Oprah, dizendo que ela não servia para a TV. Mas ela seguiu em frente. Os críticos diziam que Beyoncé não poderia cantar e ela entrou em depressão, mas ela seguiu em frente. Luta e crítica são pré-requisitos para se alcançar a grandeza. É a lei do universo e ninguém escapa dela. Porque dor é vida. Mas você pode escolher a sua dor, a dor em busca do sucesso, ou a dor de ser perseguido pelo arrependimento. Aceite meu conselho. Não pense 2 vezes. Nós temos um dom chamado vida. Não a desperdice. O passado não te define. Pelo contrário, você renasce a cada momento. Reconheça isso agora. Às vezes você precisa saltar e abrir as asas na descida. É melhor tentar antes que seja tarde, porque na vida todo tempo é pouco. Sei que pareço um pastor falando, mas se você não usar o seu dom, você não trairá apenas a si mesmo, mas a todo mundo. Que invenção você tem na cabeça? Que ideia, que cura, que habilidade você tem dentro de si para oferecer ao universo? Uni significa uma, verso significa canção. Você faz parte dessa canção. Pegue o microfone e seja corajoso. Cante com o seu coração no palco da vida. Você não pode voltar e fazer um novo começo, mas você pode começar agora a fazer um novo fim. Qual situação nós estivermos, nós podemos começar de novo e fazer um novo fim. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. E me coloco à disposição, quem tiver alguma questão, alguma pergunta. Poliana, eu gostaria de saber se existe qual teste para nos dizer se o nosso cérebro está em alta. Já está em alta? Não está em alta? É uma excelente questão. A partir do momento que você não tem dor, não tem doença, você tem energia, você é alegre, você tem bom relacionamento, você não tem vício, você está em alta performance. Valquíria,
eu gostaria de perguntar um conselho que você daria para a gente, conselho diário, né? Para que a gente possa ter mais uma vida plena, melhor, diariamente. E como é o seu dia, né? Quando acorda de manhã, quais exercícios, leituras que você faz e aconselha para a gente? Boa questão. Para ter uma vida saudável, tem alguns pilares. O primeiro, atividade física. A atividade física, eu falo para os meus pacientes, como nossa região, a região faz muito frio, eu falo o seguinte, bem sério, olhando no rosto deles. O dia que cai neve em José Bonifácio, você está proibido de fazer atividade física. Então, é fundamental, o corpo, ele precisa de movimento. O cérebro tem duas maneiras de captar mais energia. Uma através de atividade física, que nós vamos produzir endorfina, vai melhorar o aporte de sangue, o aporte de nutrientes e o aporte de oxigênio para o cérebro, vai produzir um fator neurotrófico derivado do cérebro, que é um fertilizante para formar novas conexões, novas sinapses e, inclusive, para fazer a neurogênese, formar novas células. Um segundo pilar, a alimentação. Infelizmente, a grande maioria dos seres humanos, eu posso dizer 90%, come muito mal. Independente de classe social. Desde as pessoas que vão no lixo para pegar comida, até as pessoas mais prósperas do Brasil ou do mundo. A grande maioria come muito carboidrato, e carboidrato, açúcar, farinha, ainda toma leite. Tem pessoas com 50, 60 anos, toma leite, vocês nunca viram um touro, um elefante, ou um tigre, um leão adulto tomando leite. Leite, ele é muito inflamatório, o leite, ele traz muita alergia e traz muita intolerância. Eu falo para os meus pacientes, tirar açúcar, farinha, leite, fritura, maconha, cocaína, cigarro e bebida alcoólica. E café, quem toma acima de 2 xícaras de café, isso perfaz 350 a 400 miligramas. Está fritando o cérebro. Vocês pegar o Google, falar café estimula o cérebro? Estimula. 2 xícaras. A cocaína estimula o cérebro? Estimula. Mas se vocês usarem muito, vai fritar o cérebro. Outro fator que em torno de 35 a 44% dos seres humanos não dormem. Não tem um sono restaurador. E vou dizer mais, para quem toma medicamento para o cérebro, está lesando o cérebro. Todos eles, desde medicamento para Alzheimer, medicamento para Parkinson, medicamento para sono, insônia, medicamento para ansiedade, medicamento para depressão. Todos os medicamentos que são usados para alguma função do cérebro, está lesando o cérebro. Então, terceiro pilar é dormir. O quarto pilar que eu comentei, estresse. Hoje, o número de pessoas com ansiedade, estresse ou algum distúrbio mental é muito grande. E fundamental, que é uma palestra muito rápida, eu não me ative a cada item. Mas quando eu dou uma palestra com mais calma, eu me atenho, por exemplo, à importância do sono, da alimentação, da atividade física, do controle do estresse, de ter banho
de floresta. Infelizmente, as florestas, o pessoal, eu não sei o que acontece. Quantos inimigos de árvores nós temos no mundo? As pessoas, elas veem uma árvore, elas querem cortar. Devia ser o contrário. Cada casa, até uma sugestão para os dois vereadores, o Cássio e o Fábio, na minha opinião, cada casa devia ter pelo menos uma árvore. Eu mudei para minha casa, não tinha árvore em frente à minha casa, tem 4 pés e grandes. Os meus vizinhos, que cortaram todas as árvores, eles vão lá, para em frente à minha garagem, debaixo das minhas árvores. Eu tenho 4 em frente à minha casa. Então, assim, a árvore, ela produz uma substância que se chama fitocina. Fitocina é um óleo essencial dado pelas folhas das árvores e elas são calmantes. Se vocês quiserem ter saúde, tomem banho de floresta. É só ir num lugar, só vou dar algumas informações bem rápidas. O ser humano precisa, para ter uma vida saudável, de uma quantidade de íons por centímetro cúbico de aproximadamente entre 500 a 1.300 íons por centímetro cúbico. Num carro que fica parado durante o dia, fechado, a hora que você abre, tem a quantidade de 30 íons por centímetro cúbico. Lembra, 500 a 1.300. Numa casa fechada, tem em torno, um apartamento, 40. Numa cidade como São Paulo, tem em torno de 200. Rio Preto deve ter, eventualmente, uns 300 a 340 por aí. Num campo, onde tem algumas árvores e grama, tem em torno de 1.200 íons por centímetro cúbico. Num bosque, tem em torno de 3.000, 3.500 íons por centímetro cúbico. No mar, tem em torno de 4.000 íons. Numa montanha, tem em torno de 8.000. Quem já tomou banho de cachoeira? Na cachoeira, tem em torno de 50.000 íons por centímetro cúbico. Íons é prana, é energia. É só vocês observarem, o dia que vão na praia, vão abraçar uma árvore, vão num bosque, vão numa montanha, tem energia. Se vocês observaram, por exemplo, nessa época agora, nós temos muita poluição, muita fumaça, muita poeira na atmosfera. O dia que chove, não a primeira chuva, mas depois de 5 a 10 minutos que limpou, aquilo lá é prana, energia pura. Então, essa também é uma maneira que nós temos de nos energizarmos. E vários trabalhos mostrando que entrar numa dessas áreas aonde tem a natureza, diminui a pressão arterial, diminui a frequência cardíaca, diminui diabetes, diminui estresse, ansiedade e depressão. Energia, custo zero. E o pessoal quer cortar a árvore. Está respondido? Agora, você me perguntou a minha vida. A minha vida é um pouco diferente. Eu acordo em média 5h20, eventualmente 5h40. Faço o meu café da manhã, eu que faço. É uma média, eu dou isso aí no meu simpósio, é uma média de 15 a 20 entre frutas e legumes. Inclusive eu coloco tomate, cenoura, beterraba, pepino, couve, ou qualquer outra fruta que eu tenha, limão, laranja, kiwi, maçã, mirtilo, morango. O que eu tenho na minha geladeira, o que eu tenho na minha casa, eu faço um batido. Isso é um mix de
energia pura. Eu, por exemplo, não como pão, sou vegetariano e faço atividade física uma média de 7 a 9 vezes por semana. Eu faço academia segunda, quarta e sexta. Terça e quinta eu faço Krav Maga com a minha filha, uma luta israelense. Eu queria colocar minha filha, mas eu faço com ela para estimulá-la a fazer. E sempre que eu consigo chegar antes das 19 horas, eu caminho com a minha esposa e com a minha filha lá no meu condomínio onde eu moro, em Rio Preto. As pessoas falam que, como eu falei, não tem tempo. Não tem tempo porque não quer ser sadios. Só isso, é uma escolha. Como eu falei, eu procuro ler muito. Eu atendo uma média de 30, eventualmente 40 pacientes por dia. Hoje eu atendi, como eu estava viajando, eles fizeram um overbook no meu consultório. Eu atendi, eu achei quase 60 pacientes hoje. Saí, fui tomar banho, vim para cá. E leio muito. Dou palestra, procuro sempre ir para a natureza. Eu tenho 2 sítios, eu procuro levar minha filha nos 2 sítios, um no sábado, outro no domingo, para andar a cavalo, para ter contato com a natureza. Brincar com o cachorro, brincar com os animais. E falo para vocês, hoje eu tenho muito mais energia do que eu tinha 15 a 20 anos atrás. Porque eu comecei a ficar um pouquinho mais esperto, comecei a querer cuidar mais da minha saúde. Por quê? Porque eu vejo muita dor, eu vejo muito sofrimento. E eu não quero dar trabalho para minha filha sendo doente. Então a minha programação é morrer o dia que eu tiver que morrer e o mais rápido possível, sem ficar doente. Não tomo nenhum remédio. Eu sei que o senhor é um mestre, assisti o simpósio do senhor dia 1º, fiquei assim encantada, maravilhada com tudo que o senhor explicou a respeito da alimentação, em função de ter uma alta performance cerebral. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a energia, a vibração maléfica que o celular traz durante o sono, quando ele está perto ou dentro do quarto. Gostaria que o senhor desse essa informação. Quem tem celular aqui, levanta a mão. Informação para vocês. Vocês estão recebendo irradiação muito séria e compromete a vida. Quem que é a pessoa mais forte aqui fisicamente? Você mesmo. Rodrigo, obrigado, Rodrigo. Faz isso aqui com sua mão. Você está com o celular ou não? Não, está com o celular? Deixei escondido ali. Traz o celular dele. Por enquanto não entrega para ele não. Só fica aqui de frente para mim, só para as pessoas verem. Faz isso aqui bem forte. Força mesmo. Vem cá, vê se você abrir. Qual que é o teu nome? Henrique. Abre. Hã? Mas você é muito forte. Agora pega o celular dele. Força. Segura o celular dele. Pega o meu. Forte. Percebeu a diferença? Vocês chegaram a perceber a diferença? Percebeu ou não? O que tem no dele e o que tem no meu? O meu, eu tenho, chama Neutralizer, eu não faço propaganda, eu não ganho nada, mas eu recomendo, chama Neutralizer. Isso aqui é para diminuir a irradiação.
Poliana também está. E eu estou usando essa pulseira, também diminui a irradiação. Percebeu que é diferente, né? Obrigado, Rodrigo. Isso aqui vocês podem comprar, tem vários tipos no Mercado Livre, na internet. Eu tenho na minha casa também neutralizer para casa, 80 metros. Eu tenho 2 vizinhos, um raio de 80 metros, e até os outros eu coloco próximo do Wi-Fi, e eles neutralizam grande parte da radiação eletromagnética. Andou de avião, andou de carro, navio, submarino, foguete, ou tudo que tem eletricidade, está trazendo irradiação. Eu estou tomando irradiação aqui. Vocês todos estão tomando irradiação de todos os celulares aqui. Recomendo 5 a 7 metros celular de onde dorme. E olha que eu sou médico e às vezes eu sou chamado para emergência. Eu deixo 7 metros de onde eu durmo. Crianças, eu só dei o celular para minha filha porque veio o Covid. Eu queria dar o celular para ela aos 21 anos de idade. Porque eu sei o malefício que causa para ela, e principalmente criança, que a calota craniana é menor. Muitas crianças com o celular aqui está levando radiação eletromagnética, e por ser a calota craniana mais fina, isso pode estar provocando vários tipos de câncer, principalmente glioma, glioblastoma e neurinoma e schwannoma no cérebro das crianças e de adultos também. Rede de alta tensão. Quem mora perto, fuja. 100 metros está recebendo radiação. Eu li, o ano passado, foi feita uma investigação dos pilotos americanos. Aos 55 anos, a grande parte estão tendo câncer, principalmente linfoma, leucemia, porque no avião, muita radiação eletromagnética. Então, recomendo para vocês, quanto menos perto do celular. Eu normalmente, no meu consultório, ele fica na gaveta, ou na minha casa, ele fica longe de onde eu estou. Só quando eu vou usar realmente que eu fico, mesmo eu tendo essa proteção, tem a proteção, e na minha casa, no meu consultório, eu tento o neutralizer também, que é um raio de 80 metros. Então, fica atento, fica a dica. E aí, o ideal, crianças, quanto mais longe o celular. Além disso, celular. A cabeça de uma pessoa de 70 quilos, junto com o pescoço, é uma média de 6 quilos. À medida que vai inclinando, vai aumentando 13, 12 quilos, 15 quilos, 19 quilos, aqui, 45 graus, 27 quilos. O que eu atendo de pessoas com dor de cabeça, estou atendendo crianças demais, adolescentes com perda visual, com dor de cabeça e com dor de coluna por causa desse artefato. Eu não sou contra isso aqui. Agora tem que saber usar. É igual uma faca. Uma faca você pode operar, um bisturi, você pode operar um ser humano, curar um ser humano, ou você pode matar. É saber usar. O cérebro, você pode ter uma depressão, você pode ter um câncer, você pode ter estresse, ou você pode viver em alta performance. Ele é um instrumento. Como tudo na vida é um instrumento. Se soubermos usarmos a nosso favor, nos beneficia. Se não soubermos usar, só nos traz danos. Primeiro, parabenizá-lo aí pela brilhante palestra, muito conhecimento, muita informação. Eu que sou da saúde, né, muita coisa a gente entende, mas a gama de informação e conhecimento que o senhor trouxe para a gente hoje é espetacular. Parabéns. Obrigado. Aproveitar a oportunidade de fazer uma pergunta. O senhor estava falando de energia e a gente, muitas pessoas, né, a gente cresce ouvindo isso, né?
quando a gente, às vezes, rela em algum lugar, em alguém dá aquele choque, né? Então, isso é conhecimento popular, né? Fala, você tira o sapato e pisa na terra que você neutraliza, né? Você é o escape nosso aí. Então, eu queria que o senhor desse uma explanação nessa situação do que acontece e se realmente hoje todos nós andamos só de sapato, né? Ficamos em lugar fechado. A importância de pisar na terra, ter o contato com a terra, né? Diretamente aí sem sapato. Obrigado. Obrigado, Cássio. Muito importante essa pergunta. Ela funciona, Cássio, semelhante ao banho de floresta. Eu recomendo, por exemplo, você vai para São Paulo, mesmo que vocês vão para Rio Preto, que é perto, chegou em casa, tira o sapato, fica descalço, só que não em cimento, mas na terra ou na grama. Vocês fazendo isso, o que vai fazer? É a mesma coisa que abraçar uma árvore. A hora que você abraça uma árvore, na minha casa, como eu tenho 4 árvores, e na frente também no jardim, tem várias árvores do jardim do condomínio, eu li, você pode abraçar, ou você fica com a coluna junto com o tronco da árvore, respirando lento e profundamente, você troca energia, você manda sua energia, essa que dá choque ruim, para a árvore, e você recebe a energia boa da árvore. A terra é a mesma coisa. Tem um neurologista americano, ele se chama James Oschman. Na opinião dele, depois da descoberta da penicilina, o ground, o aterramento, é um dos maiores benefícios que um ser humano pode obter, fazendo esse ground. Ele libera toda a energia ruim que ele está, isso nós acumulamos, porque nós somos seres vivos, e libera essa energia e capta a energia boa da terra. Então, recomendo assim, viajou, entrou num carro, num avião, chegou em casa, é uma maneira de descarregar, é uma maneira de reenergizar. Me chamo Luiz Gustavo, eu tinha 2 perguntas assim para fazer para o senhor. A primeira, já complementando nessa questão da radiação em si, não só o celular, mas também a questão do Wi-Fi, do 5G, o senhor também citou a questão de alta tensão. Tem estudos, né, essa parte mais científica, que comprova os malefícios a longo prazo no corpo humano? Todos. O progresso da humanidade, por exemplo, a bomba atômica. Eu nem vou falar bomba atômica, é energia nuclear. Energia nuclear pode ser usada para salvar vidas e mata também. Então depende do uso. Todos os aparelhos, tudo que foi criado pelo ser humano, normalmente tem os 2 polos, positivo e negativo. Um benéfico e o outro maléfico. Então todo o campo energético, o campo vibracional, gravitacional, ele pode ser benéfico ou maléfico. Por exemplo, o sol. Se você ficar no sol torrando, você pode ter câncer. Se você fica no sol próximo ao meio-dia, 10 minutos, 15 minutos, você cura câncer. E tem vitamina D. Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente, homem, vitamina D14. Na época do Covid, quem tinha vitamina D abaixo de 17, todos faleceram no Hospital das Clínicas de São Paulo, na Universidade de São Paulo e alguns hospitais de Tóquio e da Coreia do Sul. Então, a energia é boa, é ruim. Você que tem que aprender a incorporar a boa e a ficar longe da ruim. E aproveitando essa questão da energia e partindo então para a parte mais emocional e mental. Eu, por experiência própria, às vezes de sentir raiva ou às vezes quando você está num estado de fúria, é uma energia que ela tem uma carga negativa, você consegue identificar isso, assim, é um senso comum, eu acho, para a maioria das pessoas, mas ao mesmo tempo que é algo ruim, se você
souber talvez manejar essa energia e aplicar ela da maneira correta, tem como utilizar a raiva, a fúria ou até mesmo a tristeza como um combustível para você fazer o que você quer alcançar? Isso é uma questão interessante. Tudo pode ser transformado. Segundo Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. Você pode ter uma raiva, isso todos nós passamos por raiva, todos os seres humanos, mesmo as pessoas mais evoluídas já tiveram raiva ou eventualmente têm raiva, só que elas podem usar essa raiva para se beneficiar. Então elas podem, por exemplo, estar com raiva, vai trabalhar, vai pegar saco e carregar. Então você usa essa energia da raiva em seu benefício, entendeu? Vai correr, você está com raiva, começa a correr, você vai produzir mais energia, você vai produzir, como eu falei, endorfina, que é um opioide que é produzido no nosso cérebro e vai nos dar paz, calma, vai tirar a dor e além disso vai nos manter mais calmo. Então é tudo uma questão de transformação. Não só a energia física, como a gente vê, eletricidade ou energia do vento, até energia nuclear, até mesmo a questão que está dentro do nosso corpo, ou até na mente, é algo que pode ser transformado. Pode ser transformado, agora depende do seu mindset, da sua mentalidade. É o que eu falei, se você está com raiva e você não souber utilizar essa raiva a seu favor, você se queima. Você produz hormônios igual o cortisol, o estresse. Por exemplo, vários trabalhos mostram que quem tem câncer, isso aí eu não sei se vocês, mulheres, se conhecem alguém que já teve câncer de mama, e tem vários trabalhos mostrando que depois de um processo de divórcio, de perda, de morte, de doença séria, as pessoas às vezes desenvolvem câncer de mama. Eu tenho vários pacientes que aconteceram isso. Você conversa no histórico delas. Então, por isso que é importante aprender a ter esse autodomínio. As adversidades, os desafios, todos os seres humanos têm. Agora cada um de nós, aprender a usar ao seu favor, a usar como uma força, uma alavanca para você crescer, não para você desaparecer. Como é que fica a energia solar, as placas fotovoltaicas em cima dos telhados? Está gerando energia. Não, é uma energia teoricamente limpa. Por exemplo, a radiação solar. Então você está captando uma coisa que teoricamente iria ser perdida. Isso é muito melhor do que uma energia nuclear, uma energia através de queima de carvão, de fósseis, a energia do petróleo. Ela é muito benéfica. Não tem radiação. Hã? Não tem radiação nenhuma. Não, ela é captada, né? Mas ela gera uma energia que vai para a rede de energia. Ela não reflete. Se ela refletisse, aí sim, ela poderia ser maléfica. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de vocês. Espero que vocês possam ter pego uma pequena semente e possam servir de reflexão. Pode ter certeza absoluta. Se vocês hoje, antes de dormirem, analisar uma coisa que eu falei e colocar para trabalhar isso na mente de vocês, com certeza vocês podem criar grandes resultados em benefício de vocês, dos familiares e da própria humanidade. E cada um, se através de conhecimento, através de ações, fizer pequenas mudanças na vida, não precisa parar de comer o chocolate tudo de uma vez, mas se começar a diminuir, tirar a procrastinação, tirar a zona do conforto, tirar a autossabotagem, com certeza nós vamos estar construindo uma vida melhor, construindo um cérebro melhor e um cérebro em alta performance. Mais uma vez, agradeço ao Evandro pelo convite, ao peão Fábio pelo suporte, ao Cássio Galo e a todos vocês pela presença. E se vocês quiserem, meu Instagram,
Cérebro em Alta Performance. Eu tenho vários artigos, inclusive dos que eu escrevo no jornal, no diário, estão lá, e outros artigos. E no meu YouTube, Cérebro em Alta Performance, 83 vídeos sobre saúde. Muito obrigado, boa noite para vocês.